Glória a Deus. A paz de Cristo, amém? Que bom poder retornar a esta amada igreja. A MIPA de verdade mora no meu coração. É uma igreja que alguns que são mais próximos de mim, né, sabe que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa desse ministério, eu sempre falo com muito carinho, com muito respeito, porque conheço, sou sempre muito bem recebida aqui, o carinho dos irmãos, de toda a igreja, e é sempre muito bom poder estar com vocês. Hoje eu estou aqui, semana que vem eu vou estar lá em Três Rios, e todas as vezes, né, que eu recebo um contato de alguém, que alguém fala, Tânia, você pode vir? Eu fico, meu Deus, tomara que eu não tenha compromisso para essa data, e quando eu não tenho, eu fico grata ao Senhor, porque tem muitos lugares que a gente pisa, altares que a gente sobe, mas existem lugares que são extremamente especiais. E com alguns ministérios, e eu incluo a MIPA, né? Todas as vezes que eu venho aqui, algo muito impactante, algo de muito novo acontece na minha vida pessoal, espiritual, ministerial. Então, eu entendo que é um direcionamento, é um novo movimento, é algo profético, quando Deus me traz a esta igreja. Eu fico feliz de ver o crescimento. Uma igreja que é saudável, que está em Cristo, ela cresce. E eu nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu pisei aqui. Essa igreja era completamente diferente, né? E todas as vezes que eu venho, a igreja está evoluindo, a igreja está avançando. E é para a glória do nome de Jesus. Eu carrego vocês na minha oração. Sempre estou intercedendo pela vida de todos os pastores, né, de todos os obreiros, de cada membro, pedindo para que Deus fortaleça a vida de vocês. Amém? Já fui apresentada, todos aqui, acho que a grande maioria me conhece. Conforme eu cheguei aqui, alguns irmãos já vieram falar comigo. Eu não vou citar nomes, porque senão a gente vai ficar aqui perdendo bastante tempo, mas eu só quero honrar a vida do pastor Paulo, da pastora Juliana, agradecer ao departamento da família, que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje, amém? Sentado como nós estamos, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, eu tenho uma palavra para compartilhar com você, para a sua casa, para esta igreja em especial, em nome de Jesus. Enquanto você abre, vou beber uma água aqui, tá? Efésios capítulo 3, versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Olha aqui para a irmã Tânia, porque eu tenho algo muito sério para compartilhar com você. Então abra teu coração para a palavra hoje. A igreja de Éfeso, ela teve um início bastante difícil. A história da Bíblia vai nos dizer que na segunda viagem missionária de Paulo, ele passa por essa cidade. Ele prega nessa cidade. E a Bíblia diz que alguns judeus que habitavam lá se converteram. Eles gostaram tanto da pregação
que estava sendo anunciado, que eles pediram para que Paulo ficasse. Porém, Paulo, ele tinha um objetivo nessa viagem. E esse objetivo era chegar em Jerusalém. Por isso, ele resolve deixar Priscila e Áquila nessa cidade. E Priscila e Áquila, por sua vez, mais à frente, a Bíblia diz que eles vão conhecer um outro judeu de Alexandria. E a Bíblia fala que o nome dele é Apolo. E esses três, eles vão literalmente desbravar, eles vão literalmente trabalhar duro e pesado para que essa igreja possa surgir e ser estabelecida nessa cidade. Mais tarde, quando Paulo retorna, já na terceira viagem missionária, a Bíblia diz que ele encontra agora discípulos de João Batista. Ele ora por esses discípulos e eles são batizados com o Espírito Santo naquele mesmo momento, porque eles não tinham conhecimento de que batismo era esse. A igreja, ela começa a crescer, mas ela é fundamentada, ela é estabelecida num local, numa zona portuária muito rica e muito importante. E o povo que morava nessa cidade era um povo extremamente idólatra, era um povo extremamente corrompido, porque essa cidade, ela ficava, aliás, nessa cidade, ficava o templo de uma deusa chamada Diana. E Diana, ela era a deusa da fertilidade, da produção. Naquele tempo, esse templo, ele era algo tão grande, tão poderoso, que os historiadores vão destacar que ele era uma das 7 maravilhas do mundo. Era algo grandioso, que talvez hoje a gente tente alcançar com a nossa mente e a gente não vá conseguir. Nesse templo tinha muitos cultos, e esses cultos eram cultos pagãos. Haviam sacrifícios, havia prostituição, havia orgia nesses cultos. Porém, era tudo extremamente organizado. Havia sacerdotes, eunucos, sacerdotisas. Todo o trabalho desse templo, ele era feito com excelência. Ele era feito para poder convencer de quem está do lado de fora que aquilo ali de verdade era verdadeiro, era absoluto. O que está acontecendo dentro da cidade de Éfeso é algo grandioso, é algo poderoso, é algo que veio para poder convencer e se estabelecer, se fixar, dominar. E é exatamente nesse lugar, é exatamente dentro dessa condição, que Deus agora resolve estabelecer a sua igreja. Quando o inferno se levanta, dizendo: nós vamos dominar, nós vamos estabelecer uma ordem de culto e de adoração a demônios, a entidades. Deus levanta agora uma igreja cheia do poder de Deus e começa a trabalhar no meio da idolatria, da prostituição e da dureza do coração. A Bíblia diz que o que acontece naquele templo é poderoso, mas Paulo não fica por baixo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele dá poder de Deus a Paulo. E em Atos capítulo 18, a Bíblia diz que lenços e aventais eram tirados do corpo de Paulo e levados aos enfermos, de maneira que quando esses lenços chegavam, demônios pulavam fora, a enfermidade saía, tamanho o poder de Deus que habitava na vida daquele homem. O que Deus começa a fazer dentro daquela igreja é tão poderoso que começa a chamar a atenção. Começa agora a chamar a atenção de gente grande. Aí é interessante porque quem está olhando para o movimento que a igreja está fazendo entende que aquele poder é um poder exclusivo, é um poder que separa a igreja do mundo, é algo diferente do que acontece dentro do templo da deusa Diana. E aí quem não consegue se igualar acaba querendo copiar.
porque admira, entende, percebe o que está sendo feito, e porque não quer pagar o preço que está sendo pago, tenta copiar. E isso vai acontecer até nos dias de hoje. Se você se posicionar, você vai encontrar pessoas que vão admirar aquilo que Deus está fazendo atrás da tua vida. Mas também você vai encontrar pessoas que vão querer copiar você. A Bíblia diz que em Atos capítulo 18, a partir do versículo 15, que 7 exorcistas judeus, vendo que tinha demônios naquela região, devido ao movimento que a igreja estava fazendo, agora resolve expulsar esses demônios. A Bíblia diz que os demônios olham dentro da cara deles e dizem assim: conheço a Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Não sou eu? A Bíblia diz que eles pularam em cima daqueles homens, bateram, rasgaram a roupa deles. Eles voltaram para casa nus e envergonhados. Porque entenda uma coisa: Deus sempre vai criar uma situação para mostrar quem é e quem não é. Eu vim aqui declarar algo muito poderoso sobre a vida desta igreja, sobre a permanência de alguém aqui nessa igreja. E qual é o direcionamento, Tânia, que você tem? Não se levante para impedir aquilo que Deus está fazendo através da vida de alguém. Porque Deus é especialista em criar uma situação para revelar o caráter de um e revelar o caráter de outro. Eu sei, tu não está fingindo, tu está fingindo que não está entendendo, mas eu vou continuar pregando isso daqui, porque não é sobre copiar, não é sobre imitar, é sobre você carregar a unção de Deus na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus e eu vou declarar sobre você e a sua casa. Deus me trouxe hoje aqui nessa noite para dizer que aonde você colocar a planta dos teus pés, algo extraordinário vai acontecer. O ambiente vai mudar, o que estava travado vai destravar, porque eu venho hoje declarar uma palavra espiritual. Deus está dizendo: eu não vim entregar um carro para você, eu não vim abrir uma porta de emprego para você, eu não vim declarar que você vai ser curado ou curada, mas eu vim declarar hoje, pelo poder que há na palavra de Deus, que você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Você vai sair hoje daqui diferente. Você vai sair hoje daqui mais crente. O inferno está tentando te intimidar, mas hoje tem poder de Deus descendo nessa casa. É fogo que vocês querem, é fogo que Deus tem para dar. E eu vim aqui declarar algo. Deus está dizendo: aquele que veio buscar vai receber fogo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É algo tão poderoso. A história diz que o povo dessa cidade, eles pegavam seus livros de feitiçaria, de ensinamento, jogavam no meio da praça pública. Criava-se verdadeiramente um morro e eles ateavam fogo. E o que está acontecendo aqui? O que a igreja está fazendo é tão poderoso, o que ela está carregando é tão poderoso. Quem está me ouvindo, diga amém. Que está revolucionando uma cidade inteira. É interessante também a gente refletir na perspectiva de que quem verdadeiramente se arrepende do seu pecado e começa a caminhar com Cristo, há uma mudança. Repita comigo: há uma mudança. A mudança que esse povo está vivendo é quase que automática, porque eles levantavam a mão, aceitavam a Cristo. No dia seguinte eles já estavam abrindo mão de tudo quanto era pecado. Hoje nós encontramos uma dificuldade. A gente tem que orar, interceder, fazer jejum, oração, propósito, campanha, sobe monte, desce monte, vem para a consagração. E tem gente que tem um pecado de estimação. Só que aqui na Bíblia está dizendo que quando a igreja é estabelecida e quando alguém aceita Jesus de verdade, há uma mudança. Não consegue permanecer da mesma forma, não consegue andar do mesmo jeito, não consegue falar das mesmas coisas, não consegue ouvir as mesmas coisas que ouviam.
Porque Marcos capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Vão pôr as mãos sobre os enfermos e vão curar. O que Jesus está dizendo é: o poder que habita em mim, eu estou compartilhando com a minha igreja. E aonde você chegar, o inferno não pode permanecer. Ei, eu vou liberar isso daqui com a autoridade do nome de Jesus. Eu vou liberar isso daqui para quem está orando. Eu vim pregar para crente, viu? É para quem está orando dizendo: Deus, eu estou cansado, Deus, eu estou dolorida, Deus, eu estou passando pelo estreito, mas quer saber, eu queria mais da tua presença. Se eu pudesse ser usada de uma maneira diferente, eu queria. Então Deus está dizendo: se você veio hoje atrás desse propósito, tem poder de Deus sendo derramado nessa noite. Eu vou declarar: quando você chegar na tua casa, o diabo vai ter que bater em retirada. Quando você chegar na tua rua, os demônios vão ter que abrir caminho. Por quê? Porque tem poder de Deus sendo derramado sobre esta igreja hoje. Tem alguém para receber isso? Porque uma igreja, ela não cresce só em número. Uma igreja saudável, ela cresce manifestando sinais. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, minha irmã Tânia. Eu, você, nós não podemos nos conformar de chegar num culto de domingo, sentar, adorar, ouvir a palavra, fazer oração e ir embora sem receber poder de Deus. Você quer ver uma coisa que me irrita? É eu orar e não chorar. Parece que eu não orei. Eu não sei, eu tenho, sabe, eu tenho um negócio comigo. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, quanto mais eu tenho, mais eu posso ter nele. Então por que eu vou carregar um sentimento de conformismo, se eu posso viver mais da presença dele? O que Deus está dizendo para nós é: se a minha igreja me buscar, vai ter mais da minha presença. O que está acontecendo em Éfeso é poderoso, mexe com a economia. Atos 19 vai falar sobre isso. Sobre uma conversa, uma reunião entre as autoridades daquela cidade. E eles dizem: olha, a gente tem que parar esse povo, porque está todo mundo, a Bíblia diz que é mais do que Éfeso, a Ásia inteira, o continente inteiro está sendo modificado pelo poder que a igreja está carregando. Aí eles falam: a gente precisa parar essa galera aí, porque eles estão deixando de adorar Diana, o templo está deixando de ser importante, porque esse povo está se posicionando a servir somente a um Deus chamado Jesus Cristo. Nós precisamos criar uma estratégia para tentar bloquear. E por que, Tânia, que isso acontece? Porque o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então não tem como permanecer na mesma prática. Há uma mudança. Houve um grande avivamento no local. Um grande avivamento. Fogo de Deus está naquela cidade. Mas chega uma hora que Paulo olha para os obreiros daquela cidade, daquela igreja, e diz: eu preciso ir para Jerusalém. Eu preciso levar umas ofertas aos pobres de Jerusalém. E eu estava orando e Deus me revelou que quando eu voltar e chegar lá, eu vou enfrentar cadeias e tribulação. O que Paulo estava dizendo é: eu estou indo fazer a obra de Deus e o Espírito Santo está me revelando que o pau vai cantar em cima de mim. A pergunta que eu faço para você é: do que adianta a gente clamar pelo poder de Deus se na hora de usá-lo a gente quer recuar? O que você quer fazer ou viver com o poder de Deus? Porque antes de ter a manifestação do poder de Deus, nós precisamos ter isso muito bem formado na nossa cabeça. Entendo que Paulo pode até ter sentido medo, mas ele entendeu: se aquilo que eu carrego é poderoso e grande, eu não preciso temer a Jerusalém, nem aos romanos que estão lá. Eu vou e eu vou enfrentar. O que está acontecendo aqui? Paulo não está pulando o processo. Paulo não está se fazendo de vítima.
Paulo está entendendo que cada processo na vida dele é para a glória do nome de Jesus. Paulo está dizendo: pode ser num tempo bom, pode ser num tempo ruim, eu vou continuar vivendo exatamente aquilo que Deus me chamou para viver. Eu sei que você está fazendo cara de brisa, mas eu vou continuar pregando isso daqui. Deus me trouxe aqui para falar algo para alguém, e o Senhor está dizendo: para de se fazer de vítima. É só a coisa apertar um pouquinho que você dá um passo para trás e diz: não posso mais, não aguento mais, não suporto mais. E Deus me trouxe aqui para te lembrar uma coisa: que o mesmo poder que entrou lá em Jerusalém, tirou Cristo da morte, trouxe para a vida, habita dentro de você. Ei, eu estou dizendo para você que o Espírito Santo, que trouxe vida eterna para Jesus, depois de 3 dias, está hoje habitando dentro de mim, está hoje habitando dentro de você. Então, se isso é uma verdade, por favor, modifica o teu culto, começa a entregar para Ele a tua adoração, porque eu tenho um recado para o inferno. O inferno pode jogar pesado, mas a igreja vai permanecer de pé. A igreja vai permanecer de pé. E assim acontece, querido. Ele vai, ele é preso, ele é transferido para um batalhão de Roma, como se ele fosse uma grande ameaça. É uma prisão domiciliar. A Bíblia diz que ele está sendo guardado por soldados. Ele não pode sair daquele ambiente, mas ele ainda pode receber visitas. E é interessante porque, passado algum tempo, olha bem para mim, por favor. Passado algum tempo, a igreja de Éfeso começa a oscilar. Porque é interessante, quando você estuda essa história, você percebe que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja forte, ela tem boa obra, ela é posicionava, ela tinha muitas qualidades, mas ela tinha um defeito. E qual era o defeito? Ela oscilava muito. A primeira carta de Apocalipse é escrita para ela, e o Senhor Jesus, na revelação, ele vai dizer que ele tem uma única queixa contra essa igreja, e ele diz: eles abandonaram o primeiro amor. O que fica notório que é uma igreja que, quando se levanta, joga muita pressão contra o inferno, mas ela não tem resistência, ela não dá continuidade. Uma semana está bem, outra hora não está. Um mês dizima, daqui a pouco deixa. Daqui a pouco quer servir, daqui a pouco está ocupada demais. Ela é uma igreja que fica o tempo todo oscilando, e é perigoso, porque quem oscila esfria, e quem esfria morre no meio do caminho. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele não quer que você morra pelo meio do caminho. Ele quer que você entenda que em tudo há um propósito. Em tudo na sua vida há um propósito. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas orando essa semana, Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu quero entregar isso para você. Porque talvez você está cansada, está cansado e está dizendo: Tânia, vou entregar os pontos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Eu quero declarar isso por fé sobre a tua vida. Que não importa aquilo que eles estão botando pressão, que os demônios estão tentando estabelecer para você e para sua casa, não vai prevalecer. Há uma promessa liberada na palavra de Deus. E qual é? Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Então o inferno, ele pode se levantar e fazer muito barulho, ameaçar com muita coisa, mas você tem a promessa dizendo: não vai prosperar, não vai continuar, não vai me vencer. Ei, olha para mim. Deus te trouxe aqui para dizer: levanta a tua cabeça, eu sou contigo, eu dou o poder que você precisa, eu dou a força que você necessita para você continuar caminhando. Eu não venho aqui pregar, meu irmão, uma história da carochinha. Eu venho aqui pregar algo que jorra de dentro para fora. O Senhor está dizendo nessa noite: eu vou levantar pessoas aqui para viver algo extraordinário da minha parte.
Aí, presta bem atenção, eles estão oscilando, porque o inferno é estrategista. Eles entenderam, a gente pega a cabeça da igreja, prende ele, e um corpo sem cabeça fica desgovernado, fica sem direção. A gente tira a cabeça, joga pressão, e esse povo vai parar. Só que aí alguém se levanta. Cadê os intercessores? Faz assim. Alguém se levanta para interceder por essa igreja. E essa pessoa, que a Bíblia não fala quem é, ela viaja. Ela sai de Éfeso e vai parar lá em Jerusalém. Chega para Paulo e fala assim: Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algo muito sério acontecendo lá. A igreja está desmotivada. A igreja está acreditando que Roma vai vencer, que Roma vai sufocar a igreja. E tem muita coisa acontecendo lá dentro. Muita coisa está se perdendo lá dentro. E qual é a oração que eles pediram para que você fizesse? É para que você orasse, para que Roma solte você e você possa voltar e continuar com a obra que estava sendo feita. Paulo está dentro da prisão ouvindo tudo. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí no capítulo 3, se você não fechou a Bíblia, ele está dizendo, ele vai dar a resposta desse pedido. Ele vai dizer assim: por esta causa, que causa? Olha que lindo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O que Paulo está dizendo? Vocês estão pedindo para eu orar, para Roma me soltar, só que é por essa causa que eu estou aqui preso. Por causa de vocês, por servir a Jesus Cristo. E vocês estão pedindo para eu orar, para Roma me soltar? Irmão, eu não sei de que maneira você vai receber isso, mas eu preciso pregar. É chegado um tempo onde a gente tem que parar de ser menino. A gente precisa entender que Deus é poderoso, Ele abre porta, Ele faz coisas incríveis. Mas, e se a nossa vida não tiver lá essas coisas, quem somos nós para Ele? O que Paulo está dizendo é: não me interessa se Roma vai jogar pressão, se Roma vai criar uma outra forma de atacar a igreja. Eles estão achando que eles estão me prendendo aqui, que eles exercem força sobre mim e me prendem aqui. Mas eu estou declarando para você, ô intercessor, que eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Porque é por amor a Ele que eu estou pregando para os gentios. Eu estou pagando um preço aqui para que a obra avance lá. O que ele está dizendo é: não é a guarda pretoriana que está botando medo em mim, não são as prisões de Roma ou de Jerusalém. Ele está dizendo: Roma acha que está exercendo poder sobre mim, mas na verdade não são eles, é eu que estou me colocando na posição de servo e pagando o preço que eu tenho que pagar para não negar o nome do Senhor. Porque é bem verdade que se eu negar o nome do Senhor, eles me liberam, eu vou viver a minha vida. Mas Roma vai ter que olhar para mim, Roma vai ter que olhar dentro da minha cara, todo arrebentado, todo magrelo, doente, desesperado. Mas vai ter que dizer: por que não renuncia? Por que não nega o nome dele? É porque carrega a chama do Espírito Santo. Ei! Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: aguenta firme. Olha para o teu inimigo hoje e diz: é essa pressão que você está jogando? Dobre a pressão. Você tem que aprender a olhar para o teu problema e colocar ele no seu devido lugar. Você tem que pegar a tua enfermidade, o teu desemprego, a tua angústia, eu não sei, meu irmão, a tua tribulação, e dizer: cala a boca, fica aí. Porque aqui quem manda é Jesus Cristo.
Você está querendo ditar as regras, mas eu estou declarando: quem dita as regras aqui é o meu Senhor. Você não tem poder sobre mim. Tem alguém entendendo isso daqui? Chegou, oh meu Deus, eu senti uma graça. Deus está dizendo: chegou a hora de você chegar em casa, olhar para o teu problema e falar: cala a tua boca, fica quietinho aí no teu canto, porque quem manda aqui é Jesus. Eu não vou retroceder, eu não vou negar, eu não vou pegar, eu vou, meu Deus, eu vou continuar orando. Tem alguém entendendo isso? Porque tem hora, olha aqui, tem hora que Deus não vai mudar o cenário. Não vai. Tânia, por quê, Tânia? Porque Ele é Deus. Ele não é o nosso coleguinha. Ele não é o negocinho lá que você esprega a lâmpada. Não é assim. Ele é Deus. Eu amo Ele. Eu vou orar a Ele. Mas e na prática, e na hora que a coisa aperta, quem é você? Aí Paulo está dizendo, preciso adiantar e terminar. Paulo está dizendo: por causa de vocês eu estou preso. Ele vai dizer: o ministério tem sido manifestado pela revelação por causa disso. Aí no versículo 14, se tu não fechou, ele repete a mesma afirmação. E ele vai deixar mais claro. Ele vai dizer: olha, deixa eu explicar para você. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era comum para um judeu orar de joelhos. Não é uma atitude comum para um judeu. O que Paulo está dizendo é muito profundo. O que Paulo está afirmando é: eu vou orar, e não vou orar de qualquer forma. Eu vou demonstrar com o meu físico, eu vou demonstrar externamente o propósito da minha oração. O que ele está dizendo é: o que está sendo visto só vai reforçar, só vai externar aquilo que de verdade eu estou clamando a Deus. Ele está dizendo: eu poderia orar em pé como qualquer judeu, mas eu vou dobrar os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma por nome. Calma, o que Paulo está dizendo é: vocês não estão abandonados. Nós somos uma família. Essa família tem um pai. Quem é esse pai? Ele está no céu. É o Pai de Cristo Jesus. Oh glória. E ele está dizendo algo muito interessante, porque nós somos uma família e nós não estamos abandonados. Em seguida, mas ele continua na administração de todas as coisas. Ei, o que Paulo está dizendo é: está tudo sob controle. Irmã Tânia, fala um pouco mais, eu esclareço para você. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia vai chamar o homem aonde toda essa história começou. Abraão, sai da tua tenda, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O que está acontecendo aqui? Uma aliança. Repita comigo: uma aliança. Deus está fazendo uma aliança com Abraão. E a partir do momento em que essa aliança ela é feita, o que Deus está prometendo para ele é: se alguém mexer com você, mexeu? Não, tu está aqui? O que Deus está dizendo é: se alguém te abençoar, eu estou devolvendo na vida dessa pessoa. Mas se alguém se levantar contra a tua vida, não é problema teu, é problema. Olha para a tua direita. Direita. Isso. Olha para a tua esquerda. Escolhe o crente mais bonito e mais pentecostal. Isso, mais sorridente. Se for sisudo, sai de perto dele, que isso bobear, isso até morde. Mas se ele é um crente bacana, fala com todo carinho: é melhor você me abençoar. Porque se você me abençoar, o Jesus vai multiplicar na tua vida. Fala. Avisa para alguém, fala para ele, avisa para alguém ficar na moral comigo, porque se mexer comigo, fala assim: mexeu com ele.
Tem alguém entendendo isso daqui? Mas, irmã Tânia, a palavra foi liberada para Abraão. Está se tratando de uma nação. Por isso que Paulo, em Gálatas 3:29, ele afirma: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, plenos herdeiros conforme a promessa. O que está sendo dito é: a promessa que foi liberada para Abraão, a partir do momento em que você aceita Cristo, ela é literalmente trazida no tempo sobre a tua vida, e aonde você chegar, vai a promessa, vai crescer, vai multiplicar, vai avançar. Se mexeu com ela, mexeu comigo. Se abençoar ele, abençoou também. O que Deus está dizendo é: tem uma promessa sobre a minha igreja, tem uma promessa sobre a minha igreja. Então entenda isso daqui. O que é a Roma? Roma aqui tem a representação do inimigo. O que é o nosso inimigo diante dessa promessa? O que Deus está dizendo é: fica tranquilo, eu estou na direção da tua vida. É hoje que eu me levanto e começo a colocar algumas coisas no lugar. Ei, Deus está dizendo: você tem pai, você tem dono. Tua mãe te largou, teu pai te abandonou, a tua história foi destruída, mas hoje você tem um pai que te guarda. Aleluia! Ele vai dizer: eu encerro aqui. Eu vou orar. Olha, gente, eu estou lendo Bíblia. Eu vou orar para que o Senhor conceda para vocês, pelo Espírito, para que Deus fortaleça vocês no homem interior. Calma aí. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou orar para que quando essas coisas começarem a acontecer na tua vida, você não perca a tua paz. Para que quando o inferno vier com as artimanhas dele, você tenha equilíbrio. Porque o teu homem interior vai estar fortalecido no Espírito. O que Paulo está dizendo é: a igreja tem um posicionamento. Até para sofrer a gente tem um posicionamento. A gente não sofre igual quem está no mundo. É por isso que alguém olha para a nossa vida e pergunta: como é que eles suportam? Como é que aguenta, cara? Eles não entendem. Estamos aqui com as mãos erguidas adorando. Há algo acontecendo no mundo espiritual. Há uma força sendo liberada no nosso homem interior. É Deus dizendo: não importa o que ele ou que ela vai viver durante essa semana, eu já estou entregando a vitória, eu já estou dando livramento, eu já estou reforçando a alma dele. Só que não é qualquer poder. Quando eu fui estudar isso daqui, é o poder. Quando ele fala assim: olha, para que vocês sejam corroborados com poder. O que é corroborados? Fortalecidos com poder. Que poder é esse? É o poder dínamos. E que poder dínamos é esse? É o poder do Espírito Santo. Que se eu tentar explicar para você, é um poder que ele está sempre em movimento. É explosão. Quando você pensa que o fogo está acabando, há uma explosão. O fogo pega de novo e começa a se movimentar de um lado para o outro, de um lado para o outro, Aí vem o vento tenta apagar o fogo. Mas o Espírito Santo vem e taca mais fogo. E o fogo não para, o fogo movimenta, o fogo levanta, o fogo renova, o fogo fortalece, o fogo cura. O fogo diz: você não vai ficar nessa posição. O fogo diz: eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Se levanta, trabalha, estuda, se esforça. Ei, eu estou pregando algo poderoso aqui. O que Paulo declarou à igreja, e eu estou declarando sobre a nossa vida, é que não importa aquilo que nós estamos enfrentando, há um poder de Deus sendo derramado sobre nós hoje. Você não vai morrer pelo meio do caminho. Você não vai se desesperar. Deus está dizendo nessa noite a você: tem poder de Deus sendo derramado aqui neste lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ele diz: eu vou orar para que
esse poder permaneça, habite. Habite. Não é assim, passou no domingo e vai embora. Não. Ele está dizendo assim: eu vou orar para que esse poder faça habitação dentro de você. Então, aonde você for, o poder de Deus habitará. Aonde você chegar, o poder de Deus estará contigo. Então, o cenário pode ser um caos, mas quando você chegar e colocar os teus pés nesse ambiente, algo extraordinário vai acontecer. O que eu estou pregando para você hoje: não se conforme com a vida rasa que nós estamos vivendo. O que Deus tem para você é muito maior e vai além do que você está imaginando. Deus não te chamou, eu não sei para quem é esse recado, mas Deus não te chamou para você ficar sentado nessa cadeira branca. O que Deus está falando ao meu coração é que existem muitas pessoas aqui que literalmente estão vendo muita coisa acontecer aqui dentro e insistem em permanecer de braços cruzados. Só que nessa noite, pela fé, a minha oração é para que esse Espírito toque em você agora e mostre para você que você tem uma chamada. E que ainda que a tua vida não esteja tão perfeita assim, nós podemos e devemos estar na posição de servir ao Senhor. Paulo vai dizer: vocês vão conhecer o poder de Deus de uma maneira poderosa. E esse poder vai sustentar vocês na tribulação. Eu não estou temendo a eles. Paulo vai dizer: eu me alegro e glorifico ao Senhor nas minhas prisões. Porque, irmão, tem noção do que é a guarda pretoriana? Depois tu dá um Google, joga no chat, dá o teu jeito. Homens imensos, fortemente armados. A guarda de elite de Roma estava olhando para ele. É olhando para essa guarda que ele vai escrever Efésios 6 sobre as armaduras espirituais. Aquilo que veio para parar Paulo está olhando e está dizendo: não vai me parar. Eu vou continuar fazendo, porque se calarem a minha voz no meio da igreja, eu escrevo cartas. De alguma maneira eu vou me movimentar. Enquanto de fôlego eu tiver, eu vou servir a esse chamado. Paulo disse: eu preguei e a guarda pretoriana se converteu a Jesus. O que era inimigo está passando a ser irmão, porque aquilo que Paulo e a igreja está carregando é poderoso demais. E nessa noite eu quero orar por você que precisa entender e viver esse poder de Deus que vai além daquilo que a gente pensa. Eu não vim trazer uma palavra de vitória para você, no sentido de que você vai ser liberado, não, mas eu vim entregar algo de Deus. Porque teu inimigo vai olhar para você e vai ver que você, no meio dessa situação toda, está sobrevivendo com a graça dele. E que você não vai retroceder, porque Deus, ele está contigo, ombro a ombro, lado a lado. O que eu estou dizendo para você é: resista, porque quem tem fogo de Deus resiste. Resiste à pressão, resiste a tudo aquilo que o inimigo tem tentado. Há poder no nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém hoje aqui que precisa e reconhece: Tânia, eu vivi esse poder, eu estava com esse poder, esfriou, me afastei, mas eu preciso sentir esse poder novamente. Eu quero viver dessa graça. É bem verdade, Tânia, que eu tenho passado por muitas coisas e essas coisas têm me sufocado, mas eu acredito no que você acabou de pregar, que se eu tiver o poder de Deus, eu vou sobreviver tudo a isso. Se tem alguém que precisa hoje entregar sua vida ao Senhor, se tem alguém que precisa hoje refazer a sua aliança,
Eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque a gente quer orar por você. Cadê o primeiro corajoso que vai tomar essa atitude hoje? O que Deus está dizendo através da minha vida é: eu quero a tua vida de volta. Eu quero você no meu altar e eu vou te encher de uma maneira extraordinária. Eu vou te encher de uma maneira impactante. Eu vou te usar de uma maneira totalmente diferente. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui na frente entregar a sua vida? Vem. Vem, porque uma igreja inteira está intercedendo por você. Toma essa atitude de coragem, vem. Você tem vindo no culto, você tem ouvido a palavra, mas você ainda não tomou essa atitude pública. E o Senhor está dizendo: é hoje que eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Cadê você? Tem alguém que precisa hoje tomar essa atitude? Tenha coragem, porque o Espírito Santo está aí e é Ele quem vai te convencer dessa verdade. É Ele quem vai renovar você. Toma essa atitude hoje. Não vá para casa da mesma forma, porque o Senhor está aqui para te dar poder. O poder que salva e te fortalece. Vem. A primeira pessoa que você pode dar glória a Deus. Cadê a segunda? Vem. Vem aqui na sua sogra. Coisa linda. Coisa linda. Cadê a segunda pessoa que vai vir? Jesus está fazendo a obra, irmão. Vem. Hoje o assunto é poder, é salvação. É você sair daqui posicionado, entendendo que Deus tem algo muito grande na tua vida e você precisa hoje tomar esse posicionamento. Vem. Se você conhece alguém que precisa de Jesus, convida ela, fala: eu vou contigo lá na frente. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Você tem andado preocupado com tantas coisas, mas hoje é noite de você cuidar da tua alma. Pastor, como é o nome da senhora? Maria. A irmã Maria Amélia. Ela está aceitando Jesus ou voltando? Está aceitando Jesus hoje. Você pode dar uma glória a Deus pela irmã Maria? Ela está aqui toda emocionada. Já tem a segunda alma para Jesus aqui. Como é seu nome, filho? Guilherme. Guilherme, você tem quantos anos? 15 anos. Esqueça, meu irmão, o inferno está doido. Tem mais alguém para a gente orar? Tem mais alguém? Temos 2 almas para Jesus. Como é que a Mipa glorifica o Senhor aqui quando tem alma, hein? Vocês adoram, dá glória a Deus, bate palma, porque tem festa no céu. Me enxergou na minha tormenta, me livrou. Aleluia! Meus problemas transformou minha tristeza. Se você quiser, vem logo, e bora. mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Estende a mão pra cá, estende a mão pra cá. Isso. Vamos orar pela irmã Maria e pelo Guilherme. Deus, eu quero glorificar ao teu santo nome, Senhor, por essas almas que estão diante do teu altar. A tua igreja se alegra, Senhor, por esse ato público de confessar
que o Senhor é dono da vida deles e que somente a Ti eles vão servir. Senhor, eu entrego a vida deles nas Tuas mãos, ó Pai. Eu entrego, Senhor, o coração deles nas Tuas mãos, Senhor. Eu te glorifico por essas 2 almas aqui diante do Teu altar. Escreve o nome deles no livro da vida. Deus, eu oro entregando o caminho, o futuro dele nas Tuas mãos. Não deixa, Senhor, com que eles se desviem nem retrocedam, mas que esse poder que foi declarado hoje através da Tua palavra possa permanecer no coração deles como um fogo vivo, Senhor, para que eles continuem a caminhada. Como igreja nós oramos e entregamos a vida deles nas Tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço, a Tua igreja te agradece e nós glorificamos ao Teu santo nome. Você diz amém. Glória.